Se você já tentou emagrecer algumas vezes e não conseguiu, ou se você vive preso no efeito sanfona, talvez você já tenha percebido que existe algo além da dieta que você faz ou do número da balança que você tem que atingir, não é? Nesse vídeo aqui, você vai entender o que de fato faz com que uma pessoa emagreça e outra não. É uma única perguntinha que você precisa responder para si mesma para você conseguir destravar seu emagrecimento para sempre, de forma definitiva e duradoura. Então fica até o final desse vídeo, porque o insight que eu tenho para te dar aqui, ele pode mudar seu jogo. Meu nome é Cássia Milani, eu sou terapeuta nutricional e técnica de nutrição, e nesse canal aqui a proposta é eu te ajudar a conseguir vencer o descontrole alimentar, a compulsão alimentar, a ansiedade que te faz comer muito e conseguir emagrecer com muito mais leveza, respeitando o seu corpo. Depois de conversar aí com dezenas de mulheres que desejam emagrecer de uma maneira mais leve, porque já tentaram fazer a tal da dieta da moda, não sei o que, ou de tomar o chá, não sei das quantas, ou mesmo já chegou para mim também aquelas mulheres que investiram muito dinheiro nas canetinhas mágicas, soluções mágicas e remédios, etc e tal, e que não conseguiram ter os resultados que elas desejaram, ou que tiveram algum resultado, e assim que pararam de fazer aquilo que elas estavam fazendo, seja o remédio, a dieta, o que quer que seja, elas retornaram para o peso que elas tinham antes, ou até mais do que elas tinham antes, ou mesmo no caso mais extremo possível, as pessoas que fizeram bariátrica e que ganharam peso de novo, recuperaram todo o peso que tinham anteriormente, né? E eu pude observar, conversando com essas mulheres, eu pude ir mapeando mais ou menos, né? Obviamente que isso tudo é uma grande generalização de tudo que eu já vi e que cada caso é um caso, mas eu pude conseguir ter, eu consegui ter uma amostragem boa o suficiente para conseguir elaborar uma perguntinha. E essa perguntinha, ela destrava muita coisa. E essa pergunta ela ficou tão boa que eu levei ela para as minhas sessões, que eu levei ela para as minhas clientes e assim, a sessão que eu faço com elas simplesmente mudou quando eu comecei a fazer esta única pergunta. Então agora preste atenção nela. Se você quiser anotar essa pergunta no lugar onde você possa ver, para você ir pensando nela, porque talvez a resposta não venha tão de imediato assim. Pega aí seu papel e caneta, ou enfim, seu bloquinho de notas, o que quer que seja. Mas para pensar. Por que emagrecer é importante para você? Por que você busca isso? Aí qual que é a primeira resposta que geralmente eu recebo, né? Ah, porque eu quero me sentir mais bonita, porque eu quero me olhar no espelho, e me sentir bonita, quero levar minha autoestima, ou mesmo quero cuidar melhor da minha saúde, quero envelhecer bem, eu quero eliminar as dores, eu quero, enfim, algum resultado externo. E aí, eu pergunto em cima dessa sua resposta, né? Geralmente, quando eu tô com as minhas clientes em sessão, eu pergunto para elas de novo: ok, e o que isso faz por você? Quando eu pergunto isso para elas, e quando você é capaz de responder essas duas perguntas, né? Uma encadeada na outra, com sinceridade, é aí que a ficha cai. Emagrecer nunca é sobre emagrecer. E eu tenho a convicção de dizer isso depois de ter atendido algumas mulheres e ter percebido o que aparece por trás dessas perguntas. Então, para vocês entenderem, por exemplo, eu tinha uma cliente que ela queria muito resolver a questão de descontrole alimentar. Ela chegava todos os dias na casa dela, chegava do trabalho, ela parava na frente do armário da despensa dela, pegava ali o que tinha de doce, chocolate, etc. Ia pra frente do sofá, sentava e comia, 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 comia. Isso fazia com que ela se sentisse muito mal consigo mesma. E ela passava mal depois também, né? Às vezes tinha algum desconforto ou o que quer que seja. E a gente foi tratar este exato ponto. A gente foi tentar entender o que estava por trás do cérebro dela, que fazia com que ela tivesse esse hábito. Porque todo hábito, ele é desencadeado por um gatilho, aí você tem uma rotina, você tem um looping que você repete e no final você tem alguma recompensa, tá? É assim mais ou menos que todos os hábitos funcionam. Investigando, né?
Por que que ela queria tratar isso? Porque ela queria sentir que ela tinha mais controle sobre si, etc e tal. Eu fiz essa pergunta, né? Por que que é importante para você? E o que que isso faz por você de verdade? Aqui a gente encontrou uma memória de quando ela era criança e ela corria, ela fugia do pai dela pra ir comer doce escondido, porque o pai dela tinha uma vendinha assim, que ela pegava os doces do caixa e ia comer escondido, ela era criança. E isso tinha um gostinho de proibido. Isso incitava ela, né? Assim, deixava ela um pouco eufórica, mas depois vinha um sentimento de culpa. E aí, olha só, eu falei isso pra ela, olha só, querida, tá vendo como você tá repetindo a mesma coisa de quando você era criança? Você vai lá, come meio que escondido, porque ela comia escondido do marido. Ela comia num horário que o marido não estava em casa, assim como ela comia escondido do pai. E aí ela percebeu, ela teve esse clique, falou, caraca, e depois a gente conseguiu ressignificar essa memória dela, enfim, a gente fez um trabalho bem legal. Mas o que eu pude observar de verdade, falando com mulheres que sofrem de efeito sanfona, que não conseguem manter a constância em qualquer coisa que elas se propõem a fazer, que pagam nutricionistas ou médicos ou profissionais, às vezes caro, e não conseguem seguir nem o que elas pagaram para ter. Que não consegue, que olha para uma comida e não consegue ter controle nenhum sobre ela, não consegue decidir. E observando, né, cada mulher vai ter ali o seu ponto, e talvez agora você esteja criando uma clareza do seu, que na verdade, emagrecer tem a ver com estética? Tem. Tem a ver com saúde? Com toda certeza tem. Mas tem muito mais a ver com um resgate interno de você mesmo. Tem muito mais a ver com a construção da sua autoimagem. E aqui tem um ponto, né? Aproveitando o gancho que eu falei sobre os hábitos, né? Pegando esse exemplo dessa mulher, dessa cliente minha, que tinha o exato looping do hábito de chegar em casa, parar na frente do armário, pegar os doces, sentar no sofá, comer, comer, comer e se sentir culpada. No primeiro momento ela se sentia muito bem, óbvio, né? Comendo um chocolatinho, relaxando no sofá depois do trabalho, mas depois vinha aquela culpa. Isso fazia com que ela se visse como uma pessoa descontrolada. Que, poxa, como que ela sabia disso? Como que ela chegou na conclusão de que ela era uma mulher descontrolada? Porque ela olhava todos os dias para a comida no armário e não conseguia dizer não. E tem um livro chamado Hábitos Atômicos, caso você não tenha lido, esse livro ele é excepcional, ele é muito prático, ele ensina muito sobre o funcionamento do cérebro e sobre como funciona a construção de hábitos. É que os nossos hábitos, eles determinam, eles moldam a nossa identidade. E a nossa identidade faz com que a gente escolha certos hábitos. Então, existe uma correlação aqui entre a sua identidade, né, a forma como você se enxerga, e os seus hábitos. Um retroalimenta o outro. E os seus hábitos, eles têm a capacidade de evidenciar para o seu próprio cérebro quem você é. Pegando o exemplo de uma outra cliente que eu tive, que era jogadora de futebol amador, mas que competia e tal. Como é que ela sabia que ela era uma jogadora? Como é que ela sabia que ela era um atleta, né? Mesmo que amadora, mas um atleta. Porque ela era camisa 10. Porque ela era campeã de vários campeonatos. Porque ela jogava há muitos anos, todos os dias praticamente, todas as semanas. Porque ela via que ela era muito boa, porque ela ganhava e as pessoas reconheciam. Então, o hábito de treinar, né, futebol todos os dias fez com que ela se entendesse como uma atleta, como uma esportista. Você só vai se entender como uma mulher magra quando você tiver evidências de que o que você está fazendo te leva para este caminho. E aqui que entra toda essa construção que a gente fez até agora, de que os seus hábitos
determinam a sua identidade, a sua autoimagem. Se você não construir essa autoimagem, se você não escolher conscientemente e decidir ser essa mulher, o hábito que você precisa desenvolver e manter e sustentar, ele não vai fazer sentido. Nenhum hábito, né? Vamos lá. Qual que é o ponto da disciplina? Eu gosto de comentar no meu perfil que não existe, que você não precisa ter disciplina quando você sabe muito bem o seu porquê, né? Mas na verdade, o que eu quero dizer com isso é que você só vai ser consistente num hábito quando você entender o porquê daquilo. Que volta na pergunta que eu fiz aqui no começo. Por que que é importante para você emagrecer? E o que que isso faz por você de verdade? Se você tiver muito clara essa resposta e você levar isso para o seu coração de verdade mesmo, é impossível você fazer o problema de novo. É impossível você ser a mesma pessoa que você era alguns minutos atrás. Então, não é essa uma questão apenas de força, de vontade e tal. É uma questão de quem que você se vê. Quem que é a pessoa que você vê no espelho? Tá muito ligado à forma como você se enxerga. E a forma como você se enxerga vai moldar os seus hábitos. Os seus hábitos vão retroalimentar a pessoa que você é e que você está se tornando. Então, respondida essa pergunta, você fazer uma dieta bem equilibrada, obviamente, porque aqui eu não defendo dieta restritiva, nem loucura, nem terrorismo alimentar de nenhum tipo. Eu acredito muito que a nutrição básica e bem feita, ela já funciona muito bem, a gente não precisa de coisas mirabolantes. Ou mesmo você treinar, ou mesmo você consumir água, precisa beber água, porque pego muita gente que tem muita dificuldade de beber água. Eu falo, meu Deus, como que a pessoa tem dificuldade de beber água? Tipo assim, água é normal beber água, entendeu? Todo mundo deveria beber água normalmente, não devia ser difícil beber água. Ou mesmo você regular seu sono, ou o que quer que seja que você precisa fazer na prática para emagrecer. Se você tiver a resposta dessa pergunta, você vai ter um bom motivo para fazer. E é este motivo, é este porquê que vai dar sentido ao que você está fazendo, porque o nosso cérebro, ele busca congruência, ele busca coesão, ele não gosta de quando você está fazendo alguma coisa que não tem nexo. Isso para o nosso cérebro não é desconfortável. Você está fazendo alguma coisa que viola um valor seu, ou que você discorda, ou que você não vê sentido, que você não consegue conceber qual que é o benefício futuro do que você está fazendo. E às vezes é só esta a peça que falta. Então, você ter muito claro o seu porquê, o seu motivo. E aqui vale qualquer coisa. Você não precisa, não preciso dizer que é por conta de eu querer envelhecer bem. Sendo que às vezes o motivo mesmo é porque você quer ser uma bela de uma gostosa, você quer chamar atenção na rua, entendeu? E tipo assim, não tem problema nenhum. Eu defendo muito aqui a questão, né, da estética também, eu acho que isso é super importante. Não é nem tanto ao sol, nem tanto à terra. Tipo assim, não é nem você só fazer tudo pela estética, até mesmo passar por cima de você mesma, mas também não é negar isso e fingir que isso não é importante, sabe? E focar apenas, exclusivamente em questões de saúde. Tudo importa aqui. Os dois importam aqui. E você não pode ter medo ou vergonha do seu motivo. O seu motivo é seu motivo. Eu convido para que este porquê ele seja muito mais profundo do que apenas você cuidar da casca. Porque o que eu posso observar também nas mulheres com quem eu já conversei, que o emagrecimento está muito relacionado a um grande resgate de si mesma, ou a um grande ato de autocuidado mesmo, real, porque autocuidado não é você se largar numa cama e comer chocolate, isso não é autocuidado, você não tá cuidando de si.
Então, encare desta forma. Eu te convido, te dou aqui, te empresto um pouco da minha visão de mundo nesse sentido. E se você olhar o emagrecimento por essas lentes, eu tenho certeza que ele vai ficar muito mais leve para você. E quando ele fica mais leve, você, além de você notar mais resultado, de você perceber que as coisas elas são mais tranquilas de serem feitas, então comer uma salada com proteína ou dizer não para um doce já não tem tanta dor assim. Você vai perceber que tudo o que você fizer com a boa intenção, com um bom propósito, tendo clareza de onde isso te leva e os benefícios de estar aqui neste lugar, vai fazer muito mais sentido para você. E vai tornar o seu processo muito mais leve, muito mais tranquilo, porque eu não quero mentir, eu não quero ser mais uma que vai te iludir aqui, mas a jornada de emagrecimento, na maioria dos casos, principalmente se você tem que perder muito peso, ela é uma jornada de longo prazo. E depois que ela acaba, você precisa manter. Que é aqui o ponto que muita gente esquece, que tem que fazer manutenção. E como que você faz a manutenção de um hábito quando a sua autoimagem, a sua identidade, ela já está tão bem consolidada que fazer aquilo se torna parte de você. Fazer aquilo, fazer um treino, fazer uma dieta, fazer o que quer que seja, é a evidência prática de quem você já é por dentro. Você manifesta do lado de fora a mulher que você se tornou por dentro. É isso que vai sustentar o seu processo de emagrecimento no longo prazo. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que ele tenha te trazido alguma clareza e algum alívio sobre o que você estava procurando. Esse canal aqui se destina a trazer conteúdos como esse e a tornar a sua jornada de emagrecimento o mais leve e com o mais sentido possível. Porque eu defendo sim que as pessoas tenham o corpo que elas desejam, que elas se sintam bem com o corpo que elas têm, desde que seja por um bom motivo, por um bom propósito, desde que seja alguma coisa que respeite você mesma, que respeite o seu corpo, o seu tempo, que seja congruente com quem você é e com quem você deseja ser. Então se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse. E se você quiser a minha ajuda para estar aí do seu lado, para te ajudar a vencer o descontrole alimentar, o efeito sanfona, e não só criar para você um plano de emagrecimento que seja possível, que seja plausível e sustentável de fazer, mas também ajudar o seu cérebro a executar isso e transformar a forma como você se enxerga e como você se relaciona com o seu próprio corpo. Aqui na descrição vai ter o link para o meu programa de emagrecimento, o Naturalmente Magra. É lá que você vai encontrar mais informações sobre o programa, você vai entender o que está por trás dessa metodologia que eu desenvolvi e a gente vai poder conversar um pouquinho mais de perto. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.